Olá, meu amigo. Jesus fala para você hoje: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Jesus Cristo é esse bom pastor que nos ama tanto, de uma forma tão preciosa, tão individual, tão intensa. Deus nos ama tanto que entregou seu próprio Filho para morrer, para nos resgatar. Nós estávamos perdidos por causa da decisão dos nossos pais de conhecer o bem e o mal, de transgredir a ordem de Deus. E Deus, no seu infinito amor, Ele nos resgatou desse buraco da sombra da morte, enviando seu próprio Filho para fazer um único sacrifício. Só que as pessoas hoje não entendem o verdadeiro propósito da morte de Jesus. E na verdade, parece que as pessoas não estão nem aí para o verdadeiro propósito. Elas acham que isso é somente um conto de fadas, uma brincadeira, algo que somente deve ser levado na historinha. Mas a morte de Jesus, ela tem um significado tão profundo na nossa vida, tão profundo na vida de cada uma dessas ovelhas, que é interessante que hoje nós podemos tirar um tempinho do nosso dia para refletir sobre isso. Na época que Jesus estava sendo levado para a cruz, muitas pessoas caçoaram dele, muitas pessoas agrediram ele, tiraram as sortes com ele. Aquilo era uma festa de horrores, um pão e circo romano, o circo onde estavam a principal atração, Jesus Cristo. Eles caçoavam, cuspiram nele, falavam mal dele. E hoje, a reflexo do que estava acontecendo no passado, ainda hoje, as pessoas caçoam ou tiram o verdadeiro propósito da morte de Cristo. A cultura brasileira no carnaval caçoa, aonde como se o diabo estivesse carregando Jesus Cristo e Jesus Cristo apanhando do tridente do diabo. Você deve ter visto essas fotos circulando na internet. E algumas pessoas, inclusive igrejas, elas tiram o verdadeiro sentido da morte de Jesus. Meu irmão, hoje eu estava caminhando e eu vi uma procissão de uma igreja católica mostrando a morte de Jesus. A encenação estava muito bonita, porém a verdadeira mensagem estava sendo desvirtuada ali. A morte de Jesus não era mais para resgatar os homens, não era para nos libertar do pecado. Ela estava enviesada politicamente, socialmente ali. Uma teologia chamada teologia da libertação, aonde Jesus Cristo somente veio pelos oprimidos e que cada chibatada que Jesus recebeu naquele dia foi para um pobre, para um oprimido. E Jesus Cristo só veio por aqueles desempregados. E toda a encenação foi eles mesmos se confrontando. Nenhum momento disseram o verdadeiro propósito da morte de Jesus. Libertou toda a humanidade da escravidão do pecado. Então Jesus Cristo não veio somente para um ou para outro. Jesus Cristo veio para todos nós. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós estamos agora falando do verdadeiro propósito da morte de Jesus, para nos resgatar, para nos justificar. Nós estávamos perdidos dentro do pecado, a humanidade estava condenada, a humanidade rejeitava Jesus Cristo, o mundo o crucificou, mas Jesus deu a sua vida para os seus. Jesus deu a sua vida para quebrar essa muralha, para quebrar esse barranco, para quebrar esse precipício que nos separavam dos pecadores de Deus, o pecado original, do pecado hereditário da humanidade que veio do nosso primeiro pai, Adão, de Deus. Jesus Cristo é o segundo Adão. Jesus Cristo
é o que nos resgata desse pecado hereditário, nos tira, nos imputa a justiça. Mas para isso temos que aceitar a Ele. Nós temos que entender o verdadeiro propósito, acreditar em Jesus Cristo, não acreditar somente que Jesus Cristo, o cara da historinha da Bíblia, é o Jesus Cristo que realmente existiu e tudo, mas acreditar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acreditar que Jesus Cristo ele tem poder de transformar a sua vida, entregar a sua vida para esse Jesus Cristo que pode agora te libertar da escravidão do pecado. Isso sim nos resgata do pecado. Isso sim nos liberta desse precipício que nos separava de Deus. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5 ao 7, olha o que o profeta Isaías no Antigo Testamento já estava falando sobre Jesus Cristo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada, ela não abriu a sua boca. Aqui estamos falando do verdadeiro motivo, do verdadeiro propósito da morte de Jesus Cristo, que é por nós, meu irmão. Então entenda, comece a refletir sobre o verdadeiro propósito da morte de Jesus. Não deixe ser enganado, não deixe você cair nessas armadilhas do inimigo, que Jesus Cristo só veio por um ou por outro. Jesus Cristo veio para todos nós. Você tem a oportunidade de abraçar essa salvação, de abraçar esse resgate. Ele veio para você. Então entregue a sua vida para Jesus Cristo. Entenda o verdadeiro propósito. Não somente conheça Jesus Cristo como um cara histórico, mas conheça Jesus Cristo como um Deus que morreu por você, que sofreu dores excruciantes, que levou 39 chibatadas por amor a você e morreu crucificado no madeiro. Deus te abençoe o seu dia e Deus te dê a paz para você e para toda a sua família. Amém.